Abra sua Bíblia comigo lá na carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu filho na fé, Timóteo, conhecido como Epístola Pastorais, 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 1. A primeira carta, Paulo escreveu a Timóteo em liberdade. A segunda carta, Paulo escreve a Timóteo, ele estava preso. Ele vai falar sobre o julgamento dele, e é uma carta de orientação, mas também uma carta em que ele está se despedindo, se eu posso usar esse termo, como alguns comentaristas também falam, porque Paulo está dando adeus, dizendo que ele combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé, e está esperando para encontrar com o Senhor na glória. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar com você aquilo que Deus colocou no nosso coração, que está do verso 1 ao verso 10 dessa carta tão importante e tão atual. Parece que Paulo escreveu essa carta ontem, quando nós olhamos para as cartas pastorais, as epístolas pastorais ou as cartas menores da Bíblia, a gente percebe e dá a impressão, ou fica a impressão, que essa carta saiu do prelo na semana passada e que foi publicada ontem, e a gente está lendo algo tão atual, tão vivo, tão ao mesmo tempo tão assustador de saber que as coisas não mudaram, não é? Assim como Deus não mudou, as coisas não mudaram. Satanás continua usando as mesmas estratégias, e Deus continua amando o povo, e o mundo parece que tem dificuldade para perceber essa graça de Deus, esse amor de Deus na vida deles. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Amém? Amém, amados? A pessoa que Deus usa, seja ele o homem, a mulher, serva de Deus, a pessoa que Deus usa, ela tem algumas características que se destacam dos demais, não é? E é interessante pensarmos sobre isso, porque há algum tempo atrás nós estudamos sobre a pessoa que Deus usa, e nós falamos aí em várias características que essa pessoa precisa ter ou deve ter para que Deus a use.
Mas Paulo escreve essa carta a Timóteo para alertá-lo de algo que não serve somente para Timóteo, mas serve para mim, para você, para nós. Porque Deus, através de Jesus Cristo, através de sua igreja e pelo poder do Espírito Santo, Ele continua salvando muitas pessoas, mas ainda há muitas pessoas para experimentar e conhecer o amor salvador de Deus. Conhecer essa graça salvadora. E neste tempo, Deus vem chamando pessoas do meio do seu povo. E o interessante é que Ele chama essas pessoas para viver a experiência do extraordinário. E o que é essa experiência do extraordinário? Ele está chamando filhos para viver um evangelho de resultados. Porque o evangelho, ele precisa produzir resultados, precisa trazer resultados. E ele traz, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Quando nós a lançamos, ela cumpre o resultado, ela cumpre o propósito, ou melhor dizendo, para o qual ela é lançada. Ele é um evangelho de resultado que alegra o coração de quem o pratica. E é interessante pensar no evangelho como prática, porque entre a teoria do evangelho e a prática desse evangelho há uma distância homérica. Às vezes nós falamos e teorizamos muito esse evangelho, mas a prática não é vivenciada por nós, a experiência, ela não é percebida ou sentida ou praticada pelo cristão. Na verdade, a gente vive nesse campo da teoria, né, do pode vir a ser, das suposições, dos achômetros, e quando na verdade o evangelho, ele é uma experiência, e eu preciso viver essa experiência. O evangelho alegra o coração de quem pratica, porque quando nós praticamos esse evangelho, o que a gente vê? Resposta do nosso trabalho, através do agir de Deus na nossa vida. Quando eu oro por alguém que está enfermo e esse alguém é curado. Quando eu falo do amor de Jesus a alguém, esse alguém é salvo. Quando eu dou um conselho e esse alguém, ou você dá um conselho e esse alguém segue o conselho segundo o padrão de Deus, e Deus dá a ele, a ela a resposta, não é? Mas para a gente experimentar, para nós experimentarmos isso, é necessário que nós tenhamos atitudes. Como eu disse, não é apenas a teoria, mas eu sair do campo da teoria e entrar na prática, né, na experiência. O avivamento, tanto nós falamos, que as pessoas estão esperando esse avivamento. Eu estou esperando, o grande avivamento vai chegar. Mas o que é o avivamento? O que nós esperamos? O que nós chamamos de avivamento? Quando nós olhamos para Atos, o livro de Atos, no capítulo 2, e vemos o povo lá, o pessoal esperando, os discípulos esperando pela descida, pelo derramar do Espírito Santo, e vem aquele fogo poderoso, eles são batizados com o Espírito Santo, são revestidos do Espírito Santo, e ali começa o avivamento. Mas por que começa o avivamento naquele momento? Porque eles estavam precisando dos dons do Espírito Santo. E com os dons eles vão para a prática. E a prática mostra esse grande avivamento. Então, o avivamento que eu e você esperamos do Evangelho, não pode ser o derramamento do Espírito, porque já foi derramado. Não pode ser do dom do Espírito, porque nós já temos. Então, o que nós estamos esperando para experimentar o avivamento de Deus, que tanto nós queremos? Entrar no campo da prática do Evangelho. Entrar no campo do fazer, entrar no campo do vivenciar, do pagar o preço para ver as coisas acontecerem, não é? A teoria do bolo, ela é válida, sim, mas o gostoso mesmo é você comer o bolo, não é não? Eu nunca comi uma receita de bolo, mas quando alguém pegou aquela receita e fez o bolo e assou o bolo e me deu um pedaço, eu comi o bolo. E aí eu falei, nossa, que bolo gostoso, ou que bolo ruim também. Mas eu não comi a receita, eu comi o bolo. A palavra de Deus é a receita, o resultado é a experiência. E é essa experiência que me aviva.
É essa experiência, quando eu me lanço para viver, que vai trazer o resultado que eu preciso. E o interessante é que Paulo, quando ele escreve para Timóteo, ele fala exatamente sobre isso, mas que muitas vezes nós lemos e não percebemos isso. Por quê? Porque a gente ainda está com aquela mente religiosa de nós estamos esperando o grande, o segundo, o último avivamento. Eu não sei quantos avivamentos a Bíblia fala, mas quando você olha avivamento através dos séculos, você vai perceber que os grandes avivamentos aconteceram quando homens oraram cheios do Espírito Santo, foram para o campo evangelizar. E aí milagres aconteciam, pessoas se convertiam, mortos ressuscitavam, doentes levantavam das macas, das camas. Mas espera aí, isso era o avivamento? Era o avivamento do Evangelho na prática. Porque esse é o Evangelho que transforma, não é? Paulo escreve para Timóteo na sua segunda carta, e quando ele escreve essa carta, ele dá a Timóteo alguns conselhos. E o conselho que ele dá a Timóteo é o conselho para quem quer ser usado por Deus. Por isso que quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala da pessoa que Deus usa. E a pessoa que Deus usa, ela precisa de algumas coisas muito importantes. E ter isso e praticar isso. Uma das coisas que ele fala é que se eu quero ser usado por Deus, eu preciso imitar a fé de pessoas de fé e manter vivos os dons do Espírito Santo. Timóteo, ele era filho de pai grego, mas ele tinha uma mãe judia, cristã. E ele tinha exemplos de fé. Por exemplo, a avó dele, Lloyd, era uma mulher de fé. A sua mãe, Eunice, era uma mulher de fé. Paulo, seu pai espiritual, era um homem de fé. Por isso que ele diz no capítulo 1, versículos 5 e 6, lembro da sua fé sem fingimento. Ele fala da sua fé sem fingimento. Não é uma fé hipócrita, não é uma fé de aparência, mas é uma fé viva. A mesma fé que primeiramente habitou na sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e eu estou certo de que habita em você. Por esta razão, venho lembrar-lhe, pela fé que você tem, pelos exemplos que você teve, eu venho lembrar você que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. É algo tremendo, é algo poderoso. Ele está dizendo, olha, Paulo, Timóteo, lembra como que a sua avó era, lembra como que a sua mãe era, você lembra como que eu fiz com você, você tem dons, agora você precisa reavivar esses dons, você precisa exercer esses dons, você precisa praticar esses dons. Mas sinceramente, eu quero falar com você agora uma coisa. Quem tem sido a sua referência de fé? Quem tem sido o seu exemplo de fé? Quem tem sido a pessoa que você tem olhado e falado assim, poxa vida, eu quero ser como essa pessoa aí, ó, na fé dela, eu quero andar na disposição dela, eu quero fazer o que essa pessoa faz, eu quero viver esse evangelho que ela vive. Quem tem sido essa pessoa? Nós precisamos de exemplos. Mas se você não tem um exemplo humano, infelizmente, eu espero que você tenha, mas exemplos são para ser seguidos. Exemplos são para ser imitados. É por isso que Paulo diz, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. A igreja vem se empobrecendo a cada dia porque ela perdeu as suas referências. E eu não estou falando da referência de Deus, da referência de Cristo, que esse é a base principal de tudo, é a essência de tudo, mas homens, mulheres de fé, pessoas que nos inspiram, pessoas que nos falam e que nos mostram que vale a pena servir a esse Deus. Quem tem sido a sua referência? Quem é a sua referência? E eu não falo da referência do homem do YouTube, do homem da televisão, da mulher da televisão, da pregadora da televisão. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquelas pessoas que você está perto dela, com quem você convive com ela.
Quem são essas pessoas? Ah, pastor, eu não tenho. Então você precisa procurar. Você precisa delas. Porque elas nos inspiram. Elas nos instigam. Elas nos empurram. Elas nos impulsionam. Nós precisamos dessas pessoas. Pessoas com quem a gente pode chegar para elas e conversar, e elas vão falar de esperança, de vida, elas vão falar de salvação, elas vão falar, vale a pena continuar, seja firme, seja forte, se mantenha. Elas vão falar, cara, você tem um dom, use esse dom para o Senhor, avive esse dom, renove esse dom em Cristo Jesus. Ei, desperta, acorda. Nós precisamos dessas pessoas. Paulo está dizendo, Timóteo, aviva o dom que há em ti. Não deixe esse dom morrer, não deixe esse dom adormecer. Com quantas pessoas você já conversou que ela disse, poxa vida, eu vivi um tempo na igreja, um tempo glorioso, sabe, eu vivi um tempo maravilhoso, era um tempo em que a gente tinha o avivamento, em que a gente tinha aquele mover de Deus, em que a gente ia para as ruas, em que a gente evangelizava, visitava os asilos, ia para um lado, ia para o outro, eita, tempo maravilhoso, mas isso passou. Por que isso passou? Porque o dom morreu. Porque o dom adormeceu. Quando os dons adormecem, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Pega uma pessoa que toca violão muito bem, toca guitarra, toca teclado muito bem, toca maravilhosamente bem, mande ela ficar um ano, parado um ano, sem tocar. Peça para ela, fica um ano sem pegar no violão, um ano sem tocar no violão, um ano sem dedilhar, um ano sem fazer nada. Depois de um ano, fala para ela pegar aquela música mais difícil de ela tocar e diz para mim se ela toca. Ela não toca. Ela não vai tocar com a mesma destreza, não vai tocar com a mesma habilidade, embora ela tenha o quê? O dom. Por quê? Porque ela não desenvolveu, ela atrofiou. Quando nós atrofiamos o conhecimento de Deus, quando nós atrofiamos a nossa experiência com Deus, nós vamos atrofiando e vamos ficando paralisados na vida cristã. Por isso que Paulo diz, cara, desperta esse dom, acorda, mantém esse dom vivo. Não adianta você ser cheio do Espírito, mas os dons não serem praticados. E o que são esses dons, pastor? É a capacidade que nós temos de viver Jesus todos os dias. Eu não estou falando de dom de pregar, embora é importante, mas eu estou falando do dom de viver esse evangelho na plenitude e no poder do Espírito. Esse dom da alegria de Deus, esse dom do fruto do Espírito de Deus em nós, o dom de poder testemunhar de Jesus. Sabe, nós precisamos imitar pessoas, nós precisamos procurar pessoas a quem nós podemos imitar mesmo. E não são as pessoas que estão na televisão, nas mídias. Não. Eu estou falando daquele que convive com você. Daquele que congrega na sua igreja, daquele que está junto na sua IC. Se ele não inspira você, você precisa inspirá-lo. Se ele não instiga você, você precisa instigá-lo. Como que nós fazemos isso? É isso que Paulo diz. Cara, existe uma fé na sua avó, existe uma fé na sua avó, existe uma fé na sua mãe, a mesma que existe em você, é uma fé sem fingimento, é uma fé verdadeira. Você é um menino de Deus, Timóteo, você é um homem de Deus, Timóteo, você é alguém que crê nesse Deus de uma forma poderosa. Por isso, eu estou pedindo, aviva ou reaviva esse dom que existe em você, o dom de exercer a fé que move as montanhas. De corações endurecidos, de pessoas que estão incrédulas, de pessoas que estão distantes, de pessoas que estão indiferentes ao que Deus muitas vezes está fazendo. Nós precisamos nos mover no vento do Espírito, amados. E esse vento do Espírito não é de uma igreja passiva, de uma igreja parada, mas de um povo que faz acontecer, de um povo que gera. E é isso que dá sentido à vida cristã. É isso que enche a nossa vida de esperança, é saber que nós somos capazes de fazer em Deus, mas nós vamos imitar alguém. Quem tem sido o seu exemplo de fé? Eu falei de manhã que na minha vida, o pastor Juvencio foi um homem, e eu tenho vários outros homens de fé, né? Mas na minha vida, eu tenho o pastor Juvencio, que já está com o Senhor na glória,
Aquele homem era tremendo, aquele homem era fantástico. Eu olhava, eu babava quando via aquele homem falar de Jesus, anunciar Jesus Cristo. Foi uma referência forte na minha vida. Nós precisamos de pessoas que sejam referência, mas não referência para a gente olhar e ficar assim, não, mas para fazer alguma coisa, para despertar o dom que nós já temos. Cara, você não precisa de um avivamento do fogo do Espírito em você. Sabe por quê? Porque o graveto que acende o fogo do Espírito é a prática dos dons. Quando eu pratico o dom que Deus me deu, as coisas fluem. Quando eu faço, eu entro no campo da experiência, eu saio da religiosidade e entro de fato na prática, no comer, no beber, no fluir de Deus, no exalar o bom perfume de Deus. Mas eu preciso imitar a fé de alguém. Eu preciso de referências na minha vida. Quando eu olho, por exemplo, para Hebreus 11, eu tenho a galeria dos heróis da fé. Aqueles homens são referências. Quando eu olho para Hebreus 12 e vejo o autor dizendo que eu tenho que olhar para o autor e consumador da minha fé, eu sei que é Jesus Cristo. Mas quando eu olho para Jó, eu falo, Jó é a minha maior referência da distância entre a teoria e a prática. Não que Jesus não seja óbvio, né? Mas eu estou falando de Jó de uma forma, como é que eu posso expressar? Jó é único no seu jeito de falar, pela forma como lhe expôs. Ele disse, no meio da sua luta, no meio das suas dificuldades, ele disse, antes eu te conhecia, de ouvir falar. Eu ouvia o que as pessoas falavam, e eu ficava maravilhado com o que elas diziam. Sabe, antes eu te conhecia, por ver as pessoas pregarem, eu ficava maravilhado de ouvir. Eu estou aqui aumentando um pouco, estou viajando. Viaja comigo nessa aventura maravilhosa de Jó. Sabe, antes eu estava na roda de amigos, eu ficava maravilhado de ver aquele homem falar das experiências que ele tinha com Deus, com o Senhor. Eu ficava maravilhado, e eram experiências tremendas, Senhor. E eu gostava daquilo, mas agora nesse vale, me coçando com um caco de telha, sangrando, gemendo de dor e vendo a tua fidelidade, Senhor. Agora eu te conheço, não de ouvir, mas de contigo andar. Agora a minha vida é tendo a experiência contigo, Senhor. Houve um tempo em que eu caminhei sozinho, mas agora nesse vale eu aprendi a ser carregado pelo Senhor. Como dizia uma velha música, né? Eu costumava ver 2 marcas de pegadas na areia, mas quando eu vi uma marca só, eu achei que o Senhor tinha me abandonado, mas o Senhor me falou que eu não tinha me abandonado, não, era que aquela fase o Senhor estava me carregando no seu colo. Que coisa linda! Experiências. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Nós vamos sair dessa fase de ouvir o que o outro fala, mas de viver a nossa própria experiência com Deus. Sabe, de ler a receita do bolo, mas de fazer o bolo, mais do que fazer, de comer o bolo. Por isso que o Senhor diz, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas qual é o revestimento que nós queremos? O seu Espírito já foi dado a nós. Qual é o revestimento que você quer? Seu Espírito já foi dado. Mas a Bíblia diz que nós não devemos apagar o Espírito, então pode estar apagado. E se o Espírito está apagado, os dons estão apagados. Então é isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, reavive os dons. Porque o Espírito você já tem, filho. O Espírito já está em você, agora reaviva esses dons. Começa a exercer esses dons. Volta a tocar a sua viola, volta a tocar o seu violão, volta a desembanhar a sua espada, volta a viver as experiências do céu na terra. Porque são essas experiências que fazem valer a pena a vida com Jesus. Paulo estava falando, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Mas quantos anos foram vivendo isso? Deus sempre coloca na nossa vida pessoas que são exemplos de fé, de amor, de perseverança, pessoas que nos inspiram a nos manter firmes na graça. Essas pessoas edificam Cristo em nós e pela fé e testemunho que elas dão,
mas elas têm que nos instigar, nos impulsionar. Nós vamos pegar isso e falar: poxa, eu quero ser assim, eu quero viver assim, eu quero fazer isso. Davi disse: hoje eu sei mais do que os meus mestres. Olha o nível que ele chegou. Aquelas pessoas que me ensinaram ficaram abaixo de mim no conhecimento e na experiência contigo, Senhor. Mas elas me inspiraram, elas me instigaram. Quando ele foi lutar com Golias e o rei perguntou para ele, ele falou: não, eu tenho experiência. Eu já lutei com leões, eu já lutei com urso. Eu lutar com esse circunstância. Ele está falando de experiências. Falou: Deus me livrou, sabe, da boca do urso, Deus me livrou da boca do leão, Deus me livrou da boca das feras, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai. Eu tenho experiência com ele, eu sei como esse Deus age, quando a gente anda na força, no poder desse Deus. Ele vem comigo e vem contra mim com varas, mas eu vou até ele em nome do Senhor dos Exércitos. Eita! Aleluia! Quem tem sido a sua referência? A segunda coisa que eu vejo que é o conselho de Paulo para Timóteo: Timóteo, quem quer ser usado por Deus, faz conhecido o poder que o salvou e manifesta a graça. Tornar conhecido o poder que nos salvou é, sabe, como a ministração que nós falamos, a última que nós ministramos, exalar o bom perfume de Cristo. Mas manifestar a graça de Deus não é falar de Jesus com eloquência, sabe, as palavras certas. Não. É falar com o coração. É falar com a experiência. É falar daquilo que você sabe que Ele é na sua vida. É sair do campo da teoria. É sair do campo de um evangelho, eu vou falar aqui, bonito, poético. Não é disso que Paulo está falando. Fala assim: olha, fazer conhecido o poder de Deus que o salvou. Olha a sua condição, olha quem você é. Olha onde você estava. Olha como você estava vivendo. Por mais que você ache que você tinha uma vida boa, a sua vida era uma vida desgraçada. E o que é uma vida desgraçada? Sem a graça de Deus. Nós não gostamos dessa palavra. Não fala essa palavra desgraçado, porque é uma palavra forte. Sim, um desgraçado é um homem e uma pessoa que não tem a graça de Deus. E existe alguém mais desgraçado do que um desgraçado que não tem a graça de Deus? Mas você tem a graça de Deus, amém? Ele te salvou, Ele te alcançou. Então o que eu e você precisamos fazer? Nos encher através dos dons que Ele nos deu, praticar. Versículo 7 e 8 de 2 Timóteo 1, lemos o seguinte: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, só que você tem isso, portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Olha Paulo escrevendo, dizendo: cara, eu estou preso, você não tem que ter vergonha disso. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do evangelho segundo... Gente, dá a impressão de que esse evangelho que a gente ouve por aí não é esse. Tem alguma coisa errada. Como que é? Como é que eu participo dos sofrimentos? Como que eu participo das angústias? Como que eu participo das incompreensões que o evangelho produz? Como que eu vou participar?
Nós temos vivido um evangelho que coaduna com o mundo, que vivemos, parece que numa aliança com o mundo, nós parece que somos irmãos. Um evangelho no que nós sofremos. Eu não estou dizendo que o evangelho é sofrimento, mas quando eu vivo esse evangelho, ele não é aceitação pelo mundo. Mas ele disse, cara, Deus não nos deu um espírito de medo, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas ele nos deu um espírito de poder. De poder. Poder aqui no sentido de autoridade. De poder expressar, declarar, verbalizar a palavra de Deus. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto vão, façam, falem, anunciem. Esse poder está sobre mim e sobre você. E ele fala assim, mas também nos deu espírito de amor, a capacidade que nós temos de amar. Não um amor romanceado, não um amor amaldiçoado como o amor do mundo, mas o amor de Deus. O amor que salva, o amor que redime, o amor que agrega, o amor que aproxima, o amor que repreende, o amor que é severo, o amor que é conivente com a vida, mas não com o pecado, e de moderação. O amor que sabe como entra, que sabe como sai. A capacidade que nós temos de usar os dons e aplicá-los no momento certo. Não perder a oportunidade de uma necessidade que surge, de um clamor que surge, de um grito desesperado, de uma alma desesperada, de alguém que está gritando. É nessa hora que eu tenho uma palavra de vida, de esperança, de solução. Ele diz, os dons, quando estão avivados, eles estão todos acesos em você, e você pode usá-los a qualquer hora, a qualquer momento. Por isso ele diz, cara, você tem fé. Você tem a mesma fé que a sua avó tinha. Você tem a mesma fé que a sua mãe teve. Você tem a mesma fé, é uma fé sem fingimento, é uma fé genuína. Você tem tudo, você consegue crer. Amado, nós temos muitas pessoas dentro da igreja que creem como Timóteo creu, como Eunice creu, como Lloyd creu, mas o dom está adormecido, e o que precisa ser reavivado não é a fé, mas o dom. A capacidade de se permitir ser usado por Deus e para Deus, para salvar pessoas, para sermos efetivos naquilo que Deus nos entregou com a nossa vida. A pessoa que Deus usa não é a pessoa que só consome, mas é a pessoa que produz. A nossa expressão de temor, a nossa expressão de gratidão e amor a Deus, como adoradores, está na forma como nós recebemos o que Deus nos dá, mas também como nós executamos o ID de Jesus, como nós praticamos isso. Jesus não somente nos salvou, como também entregou a nós um chamado. É nosso dever cumprir, levar a bom termo, até que Ele volte. Amém? Amém? A pessoa que Deus usa, ela não esquece quem ela é em Deus e quem foi que a chamou. Sabe, há uma coisa que é muito importante. Hoje a gente ouve as pessoas falarem muito sobre identidade, identidade, identidade. Pastores pregando e anunciando e falando sobre identidade, identidade, identidade. Porque o problema é a sua identidade em Jesus. Mas o que é essa identidade? O que eu entendo? O que você entende? O que nós entendemos sobre identidade? Certa feita, Jesus perguntou para os seus discípulos assim: o que as pessoas estão dizendo
eu sou? Uns dizem que o senhor é profeta, outros dizem que o senhor é Elias, outros dizem que o senhor é fulano, outros dizem que o senhor é Beltrano. E tem um monte de teoria aí a respeito do que o senhor é. Ele falou, legal. Mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro então prontamente diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Identidade não é eu saber quem eu sou em Cristo, mas é eu ter consciência de quem Cristo é na minha vida. Saber quem eu sou em Cristo é muito importante, mas saber quem Ele é na minha vida e o que Ele é na minha vida, isso sim define a minha identidade. Ele falou assim, eu quero saber quem vocês acham que eu sou. Ele não perguntou, e vocês, o que vocês são? Eu sou o Filho de Deus, é a minha identidade, a identidade do Criador, a identidade do Senhor. Eu tenho a identidade, eu tenho a cara do Pai. O importante não é ter a cara do Pai, é o Pai ter o Filho. Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo. Quem Jesus é para você? O que Ele é para você? Quando você entender quem Ele é para você, aí então você vai poder teorizar quem você é nele. Ele é o meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele é o meu Senhor, glória a Deus. Senhor? Sim. Opa, Senhor? Sim, Ele é o meu Senhor. Se Ele é o seu Senhor, o que você é dele? O que você é dele? Se Deus é o meu Senhor e eu sou servo, então se eu sou servo, eu sou um serviçal, eu sou um empregado, eu sou alguém que recebo ordem e com toda a obrigação de cumprir a ordem. Ele não é só meu Deus, se Ele é meu Senhor, tem alguma coisa que Ele me manda fazer. Tu és o meu Senhor, filho meu, vai. Não, Senhor, não vou não. Tu és o meu Senhor, aleluia. Tu és o meu Senhor, filho meu, eu te quero, não quer não. Quem eu sou na vida de vocês? Porque quando Jesus Cristo se tornou o Senhor na vida de Pedro, Ele não o negou mais, mas enquanto ele era somente o Jesus, o Filho do Deus vivo, ou ele era o único, ele negou Jesus 3 vezes. Por quê? Porque ele era o Filho de Deus, mas quando ele passou a ser o Senhor na vida de Pedro, a coisa mudou. A coisa mudou. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus procura adoradores, sim ou não? Sim. Você sabe que a definição de adorador, ele é uma definição pagã. Não é uma definição cristã. Porque essa definição de adoradores, quando Deus começou a se revelar aos homens, ele foi tirado do meio pagão, não que não fosse verdade. Por quê, pastor? Por exemplo, Dagon. Quando as pessoas iam adorar a Dagon, levavam crianças para ser queimado na palma da mão dele. Quando eles iam adorar as deusas, eles iam por templos viver as orgias. Quando eles iam adorar, eles levavam alguma coisa para o Senhor. Eles entregavam alguma coisa ao Senhor. Isso é adorar. Adorar não é fazer isso aqui, ó. Isso é yoga. Se viu eu como professor de yoga, vou longe. Aliás, se vocês quiserem com a aula, não se inscrevam. Adorar não é mentalizar. Adorar é servir.
Pega as cartas de Paulo. E eu quero que você mostre para mim qual foi o momento na vida de Paulo que você viu Paulo adorando de forma contemplativa. Paulo estava no templo ensinando, Paulo estava evangelizando, Paulo estava sendo apedrejado, Paulo estava viajando, Paulo estava... Quando que Paulo para orar? Ele estava andando e estava orando, ele estava fazendo. Paulo gastou a vida dele, porque ele foi um verdadeiro adorador, servindo a Deus em todo o tempo. Nós aprendemos que adorar é ficar... Lógico que nós temos que cantar, lógico que nós temos que celebrar, lógico que nós temos que festejar, lógico que nós temos. Não tenha dúvida, o povo de Deus é um povo alegre, é um povo festivo, é um povo que celebra, um povo que canta, um povo que tem motivo para isso. Ninguém tem mais motivo para ter alegria no coração do que nós. A alegria do Senhor é a nossa força. O fruto do Espírito, um deles é a alegria. Alegrai-vos no Senhor, digo-vos outra vez, alegrai-vos. Dá um sorriso para a pessoa do lado aí. É alegria. Pastor, a Bíblia é tão maravilhosa. O salmista, ele chega a ser tão fantástico. Ele fala assim, que diante do Senhor até a tristeza salta de alegria. Como é que pode a tristeza saltar de alegria diante do Senhor? É muito paradoxo para uma cabeça como a minha. Mas a Bíblia diz isso, que na presença do Senhor até o salta de alegria, até a tristeza pula, canta de alegria. Mas nós não podemos chegar diante do Senhor com as nossas mãos vazias. Podemos chegar com o nosso coração vazio de nós e dizer, Senhor, enche-me de Ti, faz transbordar. Porque nós vamos gastar isso lá fora. Nós vamos gastar isso com os nossos amigos. Nós vamos gastar isso com a nossa família. Senhor, e quando eu entro na Tua presença, eu quero chegar vazio de mim, para sair transbordante do Senhor, para sair cheio do Senhor. Amém, queridos? Amém ou não amém? É disso que nós precisamos. É disso que nós precisamos. Cara, pega uma garrafa dessa aqui, ó, ou uma outra garrafa, coloca ela dentro de um tanque de água, transbordando de água. Ela não afunda, ela não vai afundar. Mas a hora que você pegar e encher de água, ela afunda. O que significa isso, pastor? Tem pessoas que estão no oceano do Espírito, mas elas não afundam no oceano do Espírito. Por quê? Porque a água do Espírito não entrou nelas. Precisa entrar em você. Essa água precisa estar dentro de você. Você precisa estar cheio para que você afunde nesse oceano do Espírito. Sabe, nós precisamos não esquecer quem foi que nos chamou. Quem foi que te chamou? Eu não estou dizendo quem te salvou, porque isso você já sabe. Mas se eu sei quem eu sou em Deus, eu preciso saber quem Deus é em mim. Quem Ele é em mim. Como que eu defino isso? Quando eu olho para Jesus dizendo, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Eu não falo as coisas por mim mesmo, mas aquele que me enviou é que fala e faz através de mim. Nós não podemos gastar a nossa vida, nós vamos deixar que Deus gaste a nossa vida. Nós precisamos permitir a Ele fazer isso. Versículo 9 e 10 de 2 Timóteo 1, lemos o seguinte: que nos chamou, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Vou ler aqui. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, mas trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Eu já falei isso, o Evangelho não nos chama para a vida, o Evangelho nos chama para a morte. Porque para que Deus me use, eu preciso morrer. E quando eu morro, Ele flui em mim.
eu morro para minha vontade. O mundo precisa de luz. O mundo precisa disso. Quando Jesus Cristo, ou melhor, quando Deus criou o mundo, Gênesis 1, diz que a terra era sem forma e vazia e havia escuridão sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É interessante, havia uma escuridão só, somente uma imensa trevas. Mas quando Deus começou a ornamentar a terra, a primeira coisa que Ele fez foi: haja luz. Deus, cujo caminho dele é nas trevas, a primeira coisa que Ele fez antes de ornamentar tudo e começar a criar é chamar à existência a luz. O mundo jamais conhecerá Jesus Cristo sem que primeiro ele veja a luz de Jesus. E é por isso que Jesus diz: vocês são a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Querido, isso é forte, isso é profundo, isso é algo tão poderoso. A vida de uma pessoa em Deus começa a mudar quando, através da luz que ela vê de Deus em você, ela começa a se enxergar dentro dela. Fala: eu quero ser assim. Eu quero essa vida para mim. Eu quero essa fé para mim. Eu quero esse Deus para mim. Eu quero essa paz. Eu quero essa alegria. Meu Deus, esse homem, essa mulher passa por tanta luta, mas está sempre sorrindo, está sempre alegre, está sempre para cima. Eu quero isso para mim. E de repente ela chega e fala assim: como é que você é assim? Jesus. A gente não precisa meter Jesus goela abaixo de ninguém. A gente só precisa refletir a luz de Cristo através da nossa vida, através do nosso comportamento, através das nossas atitudes. Sabe, Deus não é religião. Deus é uma experiência de vida diária. E é por isso que eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: você é a pessoa que Deus quer usar. Se você quer ser a pessoa que Deus quer usar, então há uma coisa que você precisa fazer. Você precisa se habilitar. Seja salvo. E salvo, seja servo. E se você já é salvo, então seja servo. Mas se você já é salvo e já é servo, então sirva. Sirva. Porque é servindo que você vai servir para alguma coisa. Porque quem não serve, não serve. Mas quem serve, serve. Por isso que a língua portuguesa é complicada. A entonação muda tudo. Amém? Você quer ser essa pessoa, sim ou não? Eu quero lançar para você um desafio. Eu quero que você fale assim: Deus, este ano, pelo menos uma pessoa, 365 dias, já passaram 29 dias. Eu quero ganhar pelo menos uma pessoa para o Senhor. Eu quero impactar pelo menos uma pessoa. Eu quero marcar a vida de pelo menos uma pessoa. Se eu não marcar de 10, de 20, de 30, de 100, mas pelo menos de uma pessoa eu quero marcar este ano. Eu quero viver com propósito. Eu quero marcar a vida de alguém. Eu quero impactar a vida de alguém com a minha vida, com o meu comportamento. Eu quero fazer a diferença na vida dele. Fique de pé, por favor. Obrigado por assistir mais um dos nossos cultos online. É muito bom ter você conosco. É muito bom poder contar com você do outro lado. Mas queremos você aqui, visitando a comunidade Batista Mahanaim. Portanto, vem conosco. Os nossos cultos acontecem aos domingos, às 8 horas da manhã e também às 18 horas, comecinho da noite. Aonde nós ficamos? Aqui, na Avenida Cruzeiro do Sul, 360, Roxidale, Osasco, São Paulo. É sempre um prazer poder, junto com você, adorarmos e celebrarmos o Senhor em comunhão, ok?
nos acompanhe e continue nos acompanhando nas nossas mídias sociais. É muito bom ter você nesse caminho, nesse processo. Uma ótima semana. Deus abençoe a sua vida, família, trabalho. Até a próxima!